6 horas de incêndio e 200 anos de história perdidos? O Museu Nacional do Rio de Janeiro pega fogo e tem 90% de seu acervo destruído. Vamos discutir também como o excesso de trabalho tem causado afastamento e até a morte de trabalhadores. Esses e outros assuntos você acompanha agora no Redação Novo Tempo. Redação Novo Tempo no ar, seja muito bem-vindo. Antes de dar as boas-vindas aqui aos meus colegas, quero deixar as nossas redes sociais para você interagir com a gente, facebook.com/ntjornalismo, no Instagram, @ntjornalismo, e também tem o nosso site, onde tem todos os conteúdos já divulgados aqui no Redação, novotempo.com/jornalismo. Bom, como sempre, tenho aqui à minha direita Hélio Moura. E aí, Suzane? Tudo bom? Beleza, mina? Olha, chegou paulista hoje. E o paulista verdadeiro aqui do lado esquerdo, muito humano, André Leite. Exatamente, mas é que eu sou do interior, né? Do interior? Eu não sou da zona leste ali de São Paulo e tal. Mas se precisar eu falo que nem o pessoal de lá, porque eu morei lá um ano com também. certeza, viu, gente? Mas Vocês eu não falo sabem, porta, dor de dente. mas você tá mais pro paulista... Do interior. Não, da capital. Não. Olha só, e temos uma convidada ilustre aqui hoje, Carolina Félix, repórter do Realidade em Pauta, jornalista recém-chegada aqui na Novo Tempo. Seja muito bem-vinda aqui no Redação. Muito obrigada. Olha só, vamos então aos nossos É a destaques. primeira vez da Carol aqui no Redação, né? Primeira vez. Muito bem, bem-vinda. Olha, Ela já esteve no Identidade também. Identidade... Ah, não esteve. Não estive. Você só apareceu, Foi, a gente só mostrou matérias Só dela, os na verdade. erros de Gente, gravação. a Carol... Só os erros, coitado. A Carol tá aqui toda modesta, mas vocês vão conhecer a Carol. Ela é a alegria em pessoa. Muito bom trabalhar com ela. Bom, vou começar aqui com o Hélio, como sempre, né? Falando sobre os nossos destaques. Horário eleitoral começou na última sexta-feira e nem mesmo o telespectador da Novo Tempo tá fora disso, Hélio? Não, ninguém... Conte-me mais sobre. Ninguém pode se omitir de transmitir a propaganda eleitoral porque ela é obrigatória e gratuita. Gratuita entre aspas porque alguém paga, né? Não tem almoço grátis, não tem propaganda grátis também não. Mas ela é obrigatória, qualquer emissora de rádio e televisão com concessão pública, aí você exclui as emissoras de canal fechado, então qualquer emissora de concessão pública, aí entra Novo Tempo, as outras que você conhece em casa, não vou falar os nomes, tem que transmitir o horário político e tem que transmitir no horário certo. Então, por exemplo, na televisão são 2 blocos de 25 minutos cada um, o primeiro ao meio-dia e o outro às 8h30 da noite. Desculpa, 1 da tarde, depois 8h30 da noite. E na rádio também é a mesma coisa, né? Eles produzem para a rádio, produzem para a televisão, basicamente o mesmo programa. E na rádio também tem que passar 2 vezes, na rádio sim às 7 da manhã, depois ao meio-dia. Inclusive pega metade do Conexão Novo Tempo, a gente está com Conexão Novo Tempo reduzido durante esse período todo. É sempre assim, a cada 2 anos tem o horário obrigatório, né? 2 anos porque... tem a eleição municipal daqui a 2 anos, depois vem a federal. O próprio Revista Novo Tempo também fica com o horário alterado nesse período, porque é das 8 às 9, geralmente, da noite, na sexta. E aí agora, nesse período, está sendo das 7h30 às 8h30 da noite, exatamente para continuar com 1 hora. E quando termina, já começa o horário eleitoral. Aí já vem o horário eleitoral. E aí, assim, é obrigatório, como eu falei, é uma legislação antiga no Brasil, então é o momento em que os partidos têm para apresentar os projetos, as propostas, aí a gente vê, são intercalados, né? Segunda, quarta e sexta, você vai ver propaganda dos candidatos ao governo do estado e dos senadores. E na terça, quinta e sábado, aí você vê a propaganda dos deputados, candidatos a deputados e presidente da República. E aí a sequência se mantém também para o rádio e para a televisão. Só no domingo que não tem, né? No domingo não tem. Foi muito bom ela esclarecer isso, porque eu lembro que a gente já teve dúvidas, né? De telespectadores que ligaram pra gente, talvez até, assim, um pouco contrariados, porque não entendiam, né? Muita gente acha que é a Novo Tempo, no caso aqui falando de nós, acha que a Novo Tempo está fazendo propaganda para algum político. E não é. A Novo Tempo é obrigada a transmitir também essa propaganda. Porque senão a gente sofre punições, sofre as penalidades sanções, da lei. E aí a gente pode até, né, não ir pro ar. Agora uma questão, gente. Com a internet bombando
e tem muitos políticos que têm poucos minutos aí para fazer sua propaganda eleitoral Nem pela dá TV. minutos, tem alguns Tem que tem 5, segundos. 10 segundos. Segundos. Vocês Consegue ainda, falar o acham, nome. vocês ainda acham que, agora uma pergunta para todos vocês, a televisão ainda é muito importante se tratando de propaganda eleitoral ou agora não, com a internet, elas por elas? É uma incógnita. As eleições desse ano, os resultados dela vão dizer muito sobre isso, eu acho, nas urnas. Obviamente que a internet tem crescido em importância no processo de comunicação aqui no Brasil. Muita gente ainda assiste televisão ao vivo, né? Tem dados de medidores de audiência que mostram isso, que a média do brasileiro assistir televisão atualmente no Brasil, TV ao vivo, assim, né? Que nem agora a gente está no ar, são cerca de, se eu não me engano, uma média de 4 horas semanais, pelo menos o brasileiro assiste de TV ao vivo. Média, obviamente, tem gente que assiste bem mais, tem gente que assiste menos, mas essa é a média. Mas ainda tem muita gente que às vezes não assiste nada, né? Eu, por exemplo, eu quase não assisto TV ao vivo. Eu assisto muito conteúdo de televisão, mas na internet. Então, vejo o que eu gosto de ver, eu vejo lá no YouTube, vejo na hora que eu quero. Então, vamos ver como é que vai ser nesse ano aí as redes sociais nas eleições norte-americanas de 2016. Foi bem forte, né? A gente tem aparentemente a gente tem um acesso muito universalizado já da internet no Brasil, mas eu digo aparentemente porque a gente vive aqui na região do Sudeste, região Sul, Centro-Oeste, mas há uns rincões do Brasil, mesmo no sul do país, Norte, Nordeste, em que a internet não é de fácil acesso. Então a televisão ainda tem um peso muito grande. E mesmo nos grandes centros, a televisão ainda tem um papel importante, porque é um negócio meio que de tradição, apesar de que esse momento, esse bloco de 25 minutos, 2 vezes por dia, em que a propaganda é feita, a assiduidade do telespectador é muito baixa. Só que aí os políticos, os partidos sabem disso, então eles fazem bastante investimento também naqueles outros momentos de propaganda que entram ao longo da programação da televisão e do rádio, que são aqueles spotzinhos curtos, 30 segundos de cada um, e isso tem mais impacto, de acordo com analistas políticos, do que a própria propaganda, aquele bloco grande da propaganda. Agora, é claro que eles vão investir muito na internet, né? Avaliando o perfil, os horários de cada região, né? Para saber onde tem o maior colégio eleitoral ali. Com certeza, eles vão investir muito nisso. Mas saber agora o resultado de como o impacto da internet ou não nas eleições, aí a gente vai saber mesmo. E ainda metade da população, né, hoje no Brasil não tem acesso à internet, tem que levar em consideração isso. Tem que levar. Agora, tem uma coisa que é interessante nesse processo, a Carol comentou aqui, né, para quem eles vão falar, porque isso a própria televisão normalmente já percebe o seguinte, o maior público que consome televisão aberta no Brasil é a classe C. E a mesma coisa acontece com o consumo de propaganda, esse horário eleitoral gratuito. Então, se um determinado candidato quer falar com a classe C no Brasil, a televisão realmente é um bom acesso. Agora, se ele quer falar com outro tipo, quer falar com classe A, B, por exemplo, não adianta você usar esse momento da propaganda eleitoral, que isso vai ser horário perdido. Muito bem. E agora, mudando um pouquinho de assunto, Leite, vamos falar sobre educação no nosso país, que mais uma vez deixou a desejar no último dado aí, no índice do IDEB, é isso? Exatamente. O IDEB é a sigla do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica aqui no Brasil, e aí por isso a sigla IDEB, e ele busca analisar como está a educação brasileira no ensino fundamental 1 e 2, que a gente chama, né, que o fundamental, os anos iniciais, seria o pessoal do 1º ano até o 6º ano, se eu não me engano, ou 5º ano. É que eu me confundo, porque eu sou da época da 1ª série e 4ª série. Então, é que aumentou agora o 9º 5º ano, né? Do 1º ao 5º ano. A Carol tem filho que já passou nessa fase nova, por isso que ela está por dentro. Até o 6º eu sei falar. Aí do 6º ao 9º ano, que para os antigos era da 5ª ou 8ª série, é a fase 2 e também o ensino médio. Então esse índice busca ver como é que está o desenvolvimento da educação brasileira, que é o chamado de educação básica nessas fases. Leva em consideração principalmente uma prova que analisa conhecimentos de língua portuguesa e de matemática, basicamente é isso, e também a aprovação das pessoas em relação dos alunos em relação ao desenvolvimento de classe, né? Então, tipo, tem muita gente reprovando, isso significa que não está sendo bom o ensino, porque a pessoa está tendo que reprovar. Então, junta
esses 2 dados, essa prova, mais o desenvolvimento E chegamos a qual das séries. resultado? E aí chega aos números, né, que a gente tem. Nesse caso foi ruim mais uma vez. O que acontece? Na avaliação 2017, os dados foram divulgados nessa semana da avaliação 2017, 7 estados brasileiros e o Distrito Federal tiveram queda nos resultados do ensino médio, tá? Pensando especificamente do ensino médio. Então, os estados foram Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Além do Distrito Federal, tiveram queda, ou seja, e é uma coisa muito ruim, porque o Ministério da Educação, ele tem um índice para alcançar, tipo, para que a educação vá melhorando no Brasil como um todo, até 2021, se eu não me engano. E, obviamente, isso como um todo, né? Aí você vai ter dado do ensino médio, dado do ensino fundamental, etc. Do ensino fundamental. E aí o que acontece? Você teve, em alguns estados aqui, não só o índice não subindo, como baixando. E aí o próprio ministro da Educação, ele disse em entrevista essa semana, depois que saíram, né, os dados, o nome dele é Rocieli Soares. O que ele disse? Ele falou, a chance de cumprirmos as metas estabelecidas para o ensino médio é nula. Ou seja, né, gente, a parte que diz progresso da nossa bandeira, né, parece que foi riscada. Vamos para o nosso último destaque. Carolina chegando aqui no Redação, porque você traz uma polêmica como destaque, né, Carol? Parece que o Facebook censurou a página da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, é isso? Exatamente. O Facebook, ele bloqueou no início dessa semana a página da FUNAI, no início do mês de setembro, né, onde é comemorado, no dia 5 de setembro, é comemorado o Dia da Mulher Indígena. E aí, com as postagens que foram feitas, né, com a mulher caracterizada mesmo, né, com os seios de fora aparecendo, aí essas imagens foram censuradas, né? Bom, a FUNAI diz que foram censuradas, na verdade foi bloqueada a página, né? De um lado o Facebook diz que que foi um equívoco, nunca mais vai acontecer e tal, se desculparam e tal. Mas a FUNAI, por outro lado, diz que não, que isso já aconteceu outras 3 vezes, já é uma reincidência e que isso não pode acontecer. Como que funciona, para quem ainda não sabe, como funciona o bloqueio de uma página, né? Então, ao contrário do que muitas vezes a gente pode imaginar, que são máquinas, algoritmos e tal, são funcionários, são pessoas, ou seja, tem pessoas de diversas representatividades, são pessoas cultas, é o que está descrito, né, em alguns conteúdos que foram divulgados pelo Facebook, e eles avaliam esses perfis que foram bloqueados para validar ou não, né, que foram denunciados para validar ou não o bloqueio, né, e é por isso que a FUNAI bate na tecla de censura mesmo, né. O dia 5 de setembro, ele... Porque não foi uma máquina que, tipo, viu, olha, tem um seio de fora, e aí isso, bloqueou deu aquela automaticamente. atenção, né. Então, como isso é um processo avaliado pelos profissionais que trabalham no Facebook, então ela se sentiu realmente ofendida, né? E ela postou novas imagens no Instagram, né? Já falando deste problema. O dia 5 de maio, ele foi instituído pela ONU por conta de um assassinato. Uma índia do Peru foi esquartejada. Acho que foi instituído pela ONU em 1983, mas esse caso aconteceu em 1700, né? E aí, com isso, por isso essa data é tão importante para essa realidade. Daria um destaque, né? dia, O seu né? destaque daria 5 de setembro, né? 5 de setembro. É que você falou 5 de maio. Desculpa, 5 de setembro. Corrigindo. Muito obrigada, Carol. Comentei aqui, né, o seu destaque daria até um debate interessante, mas a gente tem que ir para o intervalo. E na volta vamos conversar sobre o incêndio que destruiu o Museu Nacional. Redação volta já.